Boa tarde, bem-vinda, bem-vindo, caro Expressionauta, a mais uma edição do programa Duplo Expresso, nessa tarde do dia 6 de novembro de 2020. Sou Romulo Maia, apresento o programa diretamente de Bern, na capital da Suíça, de onde eu recebo virtualmente no nosso Zoom que agora, desde essa semana, tem napolitano, dialeto napolitano no board, né? Daí a gente imagina a confidencialidade. Você tá vendo esse trocinho aqui, ó? Tipo, acertar esse cadeadinho que tá falando, sua conversa tá criptografada de ponta a ponta. Eu acredito muito nisso, com o dialeto napolitano no board desde essa semana. Puta, você me deu uma ideia, Vior. Eu vou reler o Matteo Ricci, que há anos atrás era sempre foi um dos meus ídolos. E exatamente uma comparação entre Matteo Ricci e Bergoglio seria interessante. Você escreveu sobre isso, por acaso? Não, fazendo uma ligação. Eu não sou experto na história da igreja, essa não é a minha área, mas conheço quem pode se comunicar com você, pessoal, uma mulher muito perto ao Papa, que pode se comunicar. Que ótimo! Ótimo, porque isso... Vou perguntar para ela. Para ela, porque ela é uma teóloga e filósofa doutorada nos Estados Unidos, em Georgetown, que tem um trabalho, que também trabalhou com Ernesto Laclau, que tem ela já tem sido enviada por o Vaticano muitas missões diversas. Ela pode lhe ajudar na... Bárbaro. Muito obrigado, Bárbaro. Mas o antecedente histórico não é só Matteo Ricci, é a combinação entre a experiência jesuíta na China e a experiência jesuíta na América do Sul. Porque eles utilizaram essas experiências para as discussões políticas na Europa, nos séculos XVII e XVIII. Esse foi o problema. E o problema dos jesuítas, o grande problema, naquela época, foi a acusação de ter se sinoizado. Isso, exatamente. Eu estava relendo sobre isso algumas semanas atrás, por coincidência mesmo. Né? Enfim. E agora tem essa. Sensacional. Bárbaro. Esse é o início da discussão, para toda a discussão política hoje. Bergoglio, uau! E ele percebeu isso. Ou seja, ele entendeu o conceito central de comunidade de destino partilhado para a humanidade já há algum tempo. Pepe, a verdade básica do peronismo é a comunidade organizada. Pois é. Bergoglio tem esse esquema na cabeça. Agora tem só um problema, que é o desafio biológico. O sujeito tem idade avançada, um pulmão apenas, né? E a gente sabe como é o restante da cura, sujeito inclusive a pressões do Deep State. A gente lembra de outros processos sucessórios papais. Enfim, eu queria que ele vivesse tanto quanto o pessoal lá dos de Gênesis, 200 anos, 300 anos. Vamos ver se meu desejo se realiza ou não. Qual a idade dele agora? 70 e pouco? A idade qual a idade do Bergoglio agora? 75, 73? 84. Mas ele está muito bem para 84. E um pulmão apenas. Ele parece estar muito bem. Né? Tem só um pulmão. Uau! Ô Pepe, olha só, voltando à questão da disputa nos Estados Unidos, eu coloquei no título a questão de guerra de trincheira, né? Que é uma comunicação... Sim, é uma guerra de trincheira agora. Em várias camadas. Então, um recado que um Trump dá, que uma Nancy Pelosi dá, tem várias dimensões. Tem a dimensão que a gente está vendo ali da aparência, da substância, e recados, né, que vão sendo dados justamente nessa intermediação ali dos brokers, né, do Deep State, e como a gente estava conversando aqui, a alavanca contra os dois lados, os dois agentes principais. Então tem a questão do Hunter Biden contra o clã Biden e tem a questão dos débitos fiscais, etc. e tal, dos débitos fiscais. Aí que é a questão, esse poder de pressão contra os dois agentes principais, enfim, em princípio, poderia levar, operando um lado e outro, a um desenlace fácil, a não ser
que esse esgarçamento, essa tensão permanente, seja o próprio objetivo. O objetivo, o resultado é que não tem um resultado claro. Então, continuar operando a cismogênese... Pois é. Você acha que é por aí? Então, esticar, em vez de apertar o Trump de uma vez para ele entregar logo, esticando esse conflito cismogênese operando tanto quanto possível, inclusive no mandato Biden, administração e tal, para você ficar sempre ali on the edge. Estratégia da tensão, está sempre on the edge, tensão o tempo todo, porque implica a polarização das duas multitudes, como diria o Tony Negri, né? As duas multitudes em clash perene. E quem se aproveita disso? O 0,1%, porque aí eles vão implementar a agenda exata que eles querem doméstica e vão ter uma margem de manobra para as suas aventuras imperiais o ano que vem, que vão acontecer. Isso a gente sabe que vai acontecer. Porque para a ditadura burocrática. Oi? É para a ditadura burocrática no interno. Ditadura burocrática interna, exatamente. E aventuras imperiais externas. É exatamente isso. E do jeito que está se conformando, está perfeito. Eles vão ter um presidente ou presidenta hiper impopular, completamente antagonizado pela metade da população, mas visceralmente. É isso. Né? Por um movimento de massa, né, inclusive. Ou seja, o choque vai ser 24/7 direto o tempo qualquer todo. Que fosse o resultado. Qualquer que fosse o resultado, exatamente. Mais uma vez repetindo, Wall Street está ali numa geleia geral perfeita para eles, porque esse engarrafamento de decisões entre a presidência e o Senado também vai ser perene, pelo menos nos próximos 2 anos garantido, e talvez pelos todos os 4 anos. E aí eles ficam com as mãos livres para tentar guerras híbridas localizadas, pelo menos, e talvez uma mini aventura imperial aqui e ali, porque é isso como o Deep State pensa. O Deep State não pensa em termos de que se eles vão lançar uma ofensiva contra um dos 3 elos principais, Rússia, China ou Irã, eles nunca pensam, mesmo com os war games dele, que vai ser uma lavada e vai ser um desastre absoluto, que tudo que o Pentagon faz gaming dá uma lavada para o lado contrário. Eles não vão pensar que eles têm inferioridade tecnológica em relação às armas de ponta russas. Eles não vão pensar que eles têm inferioridade no teatro do Mar do Sul da China, que está completamente patrulhado pelos chineses. Eles não vão pensar que, se eles tentam alguma coisa perto do Estreito de Hormuz, em uma noite o Irã fecha o Estreito de Hormuz e cai a economia ocidental inteira em algumas horas. Você vai ter que republicar aquele seu artigo. Está na hora de republicar aquele artigo, é verdade. Esse foi um... Você está falando, Pepe, você lembrou para mim a velha dica de Garrincha. Exato. Não, perfeito. Falta combinar com os russos. Exatamente. Isso que era a pergunta que eu ia fazer. Falta combinar com os russos. Era o que eu ia perguntar. Pepe, se a gente tem aí esse impulso para uma aventura militar, quais são os freios que a gente tem do outro lado? Até onde estão dispostos aí os principais líderes da Eurásia, Xi Jinping e Putin, para falar, não, daqui você não passa, aqui você não se cria. O que você acha aí nessa próxima dinâmica? Eles já mandaram vários recados indiretos, né? Mas durante a era Trump. Os próximos recados a gente vai ver a partir de janeiro. A gente sabe perfeitamente que qualquer besteira que eles tentarem com a Rússia, o Putin já deixou isso claramente, que qualquer ataque, inclusive na periferia da Rússia, que for dirigido contra forças russas, vai ser interpretado como um ataque à mãe terra russa e vai ser retribuído de acordo. Ou seja, essa é a mensagem para a OTAN, fundamentalmente, para os mísseis americanos estacionados na Polônia ou na Romênia, etc. E os chineses... Os chineses é muito mais... É bem mais sutil, né? Eles já estão dizendo claramente que a era da sua hegemonia acabou e que você vai ter que agora conviver com a gente, a potência emergente. Se vocês não quiserem, o problema é de vocês. Nós estamos concentrados no nosso desenvolvimento interno. Mas se vocês nos atacarem na nossa área de influência, vai ter resposta. Que é a discussão que teve algumas semanas atrás sobre Taiwan, onde se aventou, inclusive publicado na mídia chinesa,
que se os americanos tentassem qualquer coisa com Taiwan, a China podia invadir em 24 horas, e pode mesmo. E eles agora já falam isso abertamente, já publicam isso. Antes era um negócio que era só discutido lá em cima, e que não vazava. Não. Porque eles sabem que, durante a era Trump, eles tinham que, de alguma maneira, soltar uma mensagem dizendo: a gente sabe exatamente que a gente está sobre uma guerra de espectro total, que vocês lançaram contra nós. E nós não vamos ficar quietos aqui, nós vamos responder à nossa maneira. Pois então, essa mensagem, eu não sei se foi recebida pelo trumpismo. Eu acho que ela foi recebida pelo Deep State. É por isso que agora é muito plausível que haja, digamos, numa escala de 0 a 10 de tensão, caia para 8,5, 9, digamos. As sanções continuam, demonização da Huawei continua, demonização da ZTE, a guerra dos chips, etc., mas vai ter uma possibilidade de diálogo como durante Obama-Biden 1 e Obama-Biden 2. Obama-Biden 3, um certo diálogo com a China. Claro, estratégia de contenção, toda aquela palhaçada kissingeriana do passado volta, mas não em termos de antagonismo frontal como durante o trumpismo. Talvez, isso eu coloquei como as duas mínimas possibilidades de ter uma certa desaceleração na estratégia de tensão internacional. A volta ao JCPOA, ao Acordo Nuclear Iraniano, mas até isso está na balança, porque quem é o maior doador do Partido Democrata? Haim Saban, Israel First, assim como Sheldon Adelson, maior doador do Partido Republicano, é Israel First também. Esses caras não vão querer uma retomada de diálogo entre Washington e Teherã. E a gente não sabe até onde pode ir a margem de manobra, supondo que eles queiram, digamos, retomar aquela vitória diplomática, né? Porque foi uma vitória, a única vitória diplomática do Obama foi o acordo nuclear. E aí retomar. Agora, Pepe, é certo a pontuação que eu vi de que os veículos de imprensa, os think tanks, tanto em Pequim como em Moscou, que estão mais próximos, alinhados com a política dos dignitários, do grupo que está em volta, que o menor de dois males, viam como males os dois, evidentemente, mas o menor de dois males era o Trump, tanto em Pequim como em Beijing. Mas olhando essas contradições, então, embora você tenha uma olhando as contradições. Mesmo assim, nos dois casos, então, para dar nó aí na Lacrolândia, os desafiantes do imperialismo achavam menos bem o Trump do que Biden. Não, é o famoso The Devil You Know, né? O diabo que você conhece. Eles já tinham aprendido depois de 4 anos a lidar com o trumpismo. Uhum. Tanto os russos quanto os chineses. Certo. Agora eles vão ter que voltar àquela situação da era Obama, que era aqueles lindos discursos, aquela bela retórica e por trás, facada atrás de facada. Né? Só que não tem muitas possibilidades de facada agora. O que eles vão fazer com a China que o trumpismo não fez? Não tem mais o que fazer. Com a Rússia é bem mais complicado, porque pode ter um Dr. Strangelove, inclusive a próxima chefona do Pentágono, a Michelle Flournoy, que é uma falcona pior do que a Hillary. Essa mulher é um perigo. Ela pode pegar os generais e falar: vamos tentar uma incursão ali na Síria. Vamos jogar um monte de Special Forces na Síria e fazer um carnaval em cima dos russos. Ou, como pergunta aqui o Rosalvo Filho, e a Venezuela? Você acha que a Venezuela é preferente? Antes de Síria, que está mais complicado, está embaixo lá dos Olha, eu acho que para Obama, Biden 3.0 vai ter 3 focos na América do Sul. Venezuela, Bolívia e Argentina. Isso eu queria perguntar para o Vior. Se eles estão discutindo em Buenos Aires já a possibilidade de que vai ter um ferrolho do Deep State em cima da Argentina ano que vem. Eu acho que já começa ano que vem. Inclusive, antes ainda de abrir a coisa, desestabilização, certo? Vior, é uma pergunta para você. É uma pergunta para você. Começa essa semana. Tem ouvido? Sim. Começa essa fim de semana. Domingo vão se encontrar em La Paz Alberto Fernández,
Luis Nicolás Maduro e representantes importantes dos governos da China e da Rússia. Nossa, mas isso é super importante. Uau! E essa semana, Pepe, bem realizado em Xangai o Congresso Internacional de Importações da China. Isso. Assim, o país especialmente convidado é a Argentina. Ah, que bárbaro. Ok, esse fim de semana eu vou... Alberto Fernandes deve falar pelo Zoom para esse congresso. Então, sim, acho que não vai dar para um eixo Argentina-Bolívia, sim. Sim. Porque quando o domingo, o Evo Morales comece na divisa argentina, no limite argentino, comece a sua marcha de retorno na Bolívia, o Alberto Fernandes vai estar com ele. Para abraçar, desejar muita fortuna e tudo isso. Por isso também as bombas. Sim, as bombas. Exato. A inteligência brasileira está agindo. Exatamente. Eles vão procurar fraturar Bolívia. Bom, isso é um outro problema. Não vai dar para um eixo Argentina-Venezuela, porque, primeiro, a aliança de governo argentina não dá para estreitar os elos com Venezuela na situação atual. Mas pode ter um pacto, uma negociação, um acordo com Maduro para uma transição política. Isso pode haver. Então já teria um eixo Argentina, México, Bolívia, com Venezuela como parceiro difícil, um parceiro complicado, mas parceiro. Excelente, Vior, porque está montado o quadro para uma intervenção do Deep State logo de cara no primeiro semestre do ano que vem. Inclusive porque quando vai estar no meio do mandato do Maduro, já pode ser realizado lá o recall, um referendo, um plebiscito, se revoga se ou não o mandato presidencial. E pelo que o Alejandro Acosta nos contou, ele que comenta aqui, e produz a websérie Doleiro, cujo terceiro capítulo a gente passa no final dessa transmissão, ele falou que haveria já um entendimento entre a oposição, os setores importantes da oposição, que está fragmentada, com o oficialismo bolivariano, do chavismo, para que essa oportunidade, a aprovação do referendo, do recall do mandato, fosse utilizada para uma sucessão dentro do próprio chavismo e, finalmente, Diosdado Cabello ascendesse a chefia do Estado, ou pelo menos disputasse aí com o pessoal da oposição que aceitou participar do processo eleitoral desse ano, legislativo, e dessa campanha aí na frente. Então, em princípio, a avaliação... Tudo depende da legislativa no 6 de dezembro. Exatamente. Nesse final essa deve ser uma eleição normal, entre aspas. Sim, a oposição está cooperando. Porque a mediação é a igreja. A igreja deve abençoar, o ato eleitoral, falar isso, dar uma certidão de normalidade. Esse é o que todos precisam, ok? Todo o continente precisa. Uma certidão de normalidade. Isso deu certinho. Bem feito. Bem eleito. Então, mais tarde pode começar com uma negociação política. Vior, você mencionou aí a Bolívia ainda agora, essa marcha triunfal de volta do Evo Morales, tendo ao seu lado Alberto Fernandes cruzando a fronteira ali no Chaco. Eu te pergunto o seguinte, você despreza o risco de a gente ter na Bolívia um Lenin Moreno volume 2? Não. Não por uma questão muito simples. A organização do MAS. Não esqueça que, primeiro,
quem foi eleito presidente do Senado agora é o Andrônico Rodrigues. Andrônico Rodrigues é um jovem líder dos cocaleiros do Chapare. Esse é um discípulo de Evo Morales, é um continuador de Evo Morales. Ele representa a organização sindical camponesa. Certo. Tem as Bartolinas, a organização das mulheres indígenas. Tem os sindicatos da mineração. Tem toda a organização camponesa. E também agora a central sindical, a COBI, que não era aliada do MAS, apoyó a candidatura de Luis Arce. Entonces, tem una combinación de organizaciones populares muy fuertes, muy estrictamente organizadas, que controlan el gobierno. En ese sentido, no es posible una traición. El problema, más bien, en Bolivia, son, primero, a policía, segundo, o ejército. Tras tudo isso, a rede narco organizada desde o Brasil e a Santa Cruz da Sierra, o separatismo. Esses são os problemas que eu vejo, por enquanto, como mais graves. Sim, forças com quais parece que haverá, em alguma medida, uma composição, aquele discurso, agora eu sou presidente de todos os bolivianos, o que passou, passou, vamos curar nossas feridas. Por isso a dinamita ontem. Pois é, mas eles não vão admitir, né? Especialmente a Santa Cruz. Jamais vão admitir. Né? Ô, Fion, e aquela conversa... A inteligência brasileira não pode aceitar. Sim, a inteligência brasileira, sim. Não, é fundamental, porque a inteligência... Você deve pensar... Os fazendeiros brasileiros no território boliviano, na Amazônia boliviana, no Chaco boliviano, eles têm um poder imenso. E os croatas, os tachas, de Branko Marinkovic, que chegou há poucos meses de São Paulo, eles têm um poder político militar e não vão abrir mão disso. Ô, Fion, e aquela onda de desestabilização na Argentina com aquela greve dos policiais da Grande Buenos Aires e uma conversa, uma percepção de que poderia haver uma precipitação para um golpe, está superado esse evento ou ainda continua alguma possibilidade de desestabilização mais acentuada na Argentina? Todos os dias tem alguma desestabilização. Essa semana tem sido nas cárceles da província de Buenos Aires. Um marchamento dos presos. Tem todos os dias algum problema desse jeito. Ou os chamados ruralistas na província de Entre Ríos, ou a polícia. O terreno é minado completamente. Sim. O problema é que a direita está fraturada. E ninguém quer, eles vão se separando do Macri, vão deixando Macri sozinho, e ainda eles não têm uma liderança muito clara. Então, por enquanto, parece não existir uma oposição política importante que possa recolher esse tipo de movimentos golpistas. E não é a hora do golpe. Também porque a embaixada não tem ordens. Também por isso. A embaixada está esperando. Vamos ver em janeiro como é que fica a coisa. Ô Pepe, por falar em embaixada, aqui na Europa, né,
havia uma percepção até palpável de que os líderes europeus torciam pela volta dos democratas ao poder e principalmente a erradicação de trumpismo, que colocou em xeque aquele mito da ordem internacional, rule of law internacional, etc. e tal. Isso daí, a volta e a coesão maior do Deep State, não enterra de vez as expectativas já moderadas dos eurasianos de que a Europa Ocidental pudesse passar a perseguir seus interesses econômicos em vez de se submeter à potência ocupante do continente da Segunda Guerra Mundial, cuja sede, OTAN, fica em Bruxelas, que não por acaso é a capital onde fica a maior parte da burocracia europeia, da União Europeia. Pois é, eu tenho sérias memórias de Bruxelas, que incluem, inclusive, drogas pesadas. Você pode falar isso sem medo da live ser derrubada. Isso eu posso falar sem medo da gente ser cortado. Sessões de drogas. Mas também, o que vai fazer com aquele tempo horroroso lá? Não sobram muitas opções. Envolvendo membros da União Europeia e da Comissão. Ih, a Ursula von der Leyen. Ou seja, eu tenho um dossiê negro. Você tem um compromisso. Eu tenho um compromisso que eu posso soltar um dia desses caras. Mas a minha memória mais engraçada é que quando eu ia na comissão, sabe qual é a melhor coisa da comissão? É uma tratoria que fica 10 minutos a pé. É onde vai todos os comissários e o pessoal da cúpula. É o único restaurante decente que tinha. Agora deve ter mudado. Decente que tem perto da comissão. Então você ia lá na hora do almoço, tava o Romano Prodi comendo espaguete, você sentava na mesa dele e conversava com o Romano Prodi. Assim. Então, essa é uma memória do tempo que a comissão era uma coisa mais convivial. E o mundo pré-11 de setembro. Agora, e o mundo exatamente. Isso daí era... Nossa, isso era no fim dos anos... Exatamente, isso era no fim dos anos 90. Eu cobria muito Bruxelas na segunda metade dos anos 90. Eu ficava muito entre Paris e Bruxelas, quando eu não estava na Ásia. É verdade, era a comissão convivial. Depois, quando entrou aquele português absolutamente imbecil, meu Deus do céu. Ele é tapado, né? Durão Barroso. Você sabe que ele agora é um Goldman Sachs, né? Lógico, evidente. Vocês sabem disso, né? Claro. Ganha uma baba de dinheiro para não fazer nada e ele tem um cargo honorífico na pela agenda de contatos dele, como é Tony Blair, como é pelo caderninho, exatamente. Mas, olha, a gente vai responder a sua pergunta. Talvez no primeiro semestre do ano que vem a gente já tenha uma resposta bastante gráfica à sua pergunta. Eu acho que eles vão continuar com um complexo de vira-lata total, especialmente porque ninguém sabe o que vai acontecer com o macronismo, né? O macronismo foi completamente esfacelado por dentro por um partido que não existe, aquele République en Marche, não existe, é uma ficção como partido político. E a resposta deles ao Covid, que é um negócio inimaginável de incompetência. E ninguém sabe o que isso vai gerar em termos da ideia napoleônica que ele ainda tem de ser o novo líder da Europa e passar por cima da Merkel. Isso não saiu da cabeça dele. Como ele vai operacionalizar essa história, ninguém sabe. E se ele tem poder para isso, eu duvido que tenha, justamente. E qual vai ser a nova liderança alemã? É uma coisa que eu estava discutindo com um amigo meu alemão, analista alemão, algumas semanas atrás, e ele disse que tem possibilidades da nova liderança alemã ser um pouquinho menos atlanticista, mas ainda assim atlanticista, porque está entranhado em Frankfurt, em Berlim, nos partidos, nas cúpulas dos partidos, no Parlamento Europeu. Diga, Vior. Em Munique, a Siemens. Exatamente, na Baviera, exatamente. A Siemens é fundamental. Pois é. Então, olha, a perspectiva é de um Atlantic Council sob esteroides, com o Obama Biden 3.0. E, nossa, aí... Bom... Isso aí. Ou seja, cenas dos próximos capítulos. Eu imagino a conversa no Ministério das Relações Exteriores em Moscou nesse momento, nesses próximos dias, o Vior e Rômulus.
Imagina melhor... Lavrov, Zakharova e a cúpula discutindo. Isso, a Zakharova, eu estava imaginando. Aquela deusa absoluta, falando, nossa, o ano que vem eu vou ter muito trabalho. Para concluir, Pepe, eu te perguntar o seguinte, como é você que tem uma fonte privilegiadíssima na França, sua companheira, como é que está o clima psicológico lá com essa questão do reconfinamento? A gente está vendo na Europa Ocidental algumas massas protestando bastante contra o reconfinamento na Itália, na Espanha, que foram os dois países mais afetados, mas a condição socioeconômica está impondo esse pessoal a se sublevar contra, e até na França, nos pequenos comerciantes também falam, não cumpro e tal. Como é que está a situação psicológica da questão da ameaça de um lado sanitária, reconfinamental, da outra, né, a escalada daqueles lone wolves que surgem de repente e tal. Ela me disse que a atmosfera em Paris é de depressão absoluta e que as pessoas não têm mais nenhuma ilusão. Elas se sentem presas a um ponto onde muita gente já está cogitando que o lockdown pode durar meses, não só até dezembro. Pode ir para janeiro, fevereiro, o resto do inverno. Isso afeta da cidade, né, no que foi anunciado, o pessoal se mandou. Encarrafamentos. Pois é, quem tem maison de campagne na França foi para a província, foi para Borgonha, foi para Fontainebleau. Tem muita gente que tem casa em Fontainebleau, que é perto de Paris. Foi para a Normandia mesmo, com o clima horroroso que faz no inverno. É lindo, eu adoro a Normandia, mas o clima é um desastre, né? Ou foram para Côte d'Azur. Ela foi duas semanas atrás, ela estava numa produção em Marseille. Ela disse que teve um influxo de gente de Paris e que praticamente se transferiu para Côte d'Azur, pelo menos pelo inverno inteiro, e não vão voltar. Porque em Paris, não só o inverno em Paris, se você tem que pegar metrô ou RNR, os trens suburbanos todo dia, é um clima de depressão absoluta, ainda mais com todas as regras, com mais o fato de que você tem que estar de volta às 9 da noite, tem o toque de recolher à noite, os cafés, os bares fechados, etc. Diz que é um negócio quase orwelliano mesmo, e que o moral das pessoas está baixíssimo. Quem ainda tem um emprego está desesperado com medo de que possa perder. Todo mundo está sendo mais ou menos obrigado a teletrabalho, né? A trabalhar em casa. Tem pouquíssimos como chama? Escritórios abertos o tempo todo, né? E de manhã e na hora do rush, antes do toque de recolher, é aquela demência no metrô, todo mundo se atropelando em contato direto, né? O que é um completo absurdo. Eles, em vez de abrirem o metrô cedo de manhã, por exemplo, e permitir que as pessoas a gente fazia. Quem pega trem suburbano em Paris, por exemplo, se você pega o trem entre 5 e 5 e meia, antes das 6 da manhã, está mais ou menos vazio. Aí às 6, entope com aquela avalanche, como nos subúrbios de Tóquio, né? A mesma coisa. E aquele mar humano. Ou seja, para essa retórica oficial de distanciamento social, é um desastre absoluto. Né? E outra coisa, um amigo meu estava me falando essa semana, parece que o coronavírus, ele, na fronteira da Lombardia com a Suíça, ele para na fronteira. Não é a primeira vez. Não é lindo? Não é lindo, exatamente. Ele não entra na Suíça, ele fica só na Lombardia. Mas aqui, você sabe que aqui também, dentro da própria Suíça, da outra vez parou na fronteira entre a francofonia e o germânico. Assim, ele é cultural também. Ele para na fronteira. Você lembra aquela velha fala de Dürrenmatt, Friedrich Dürrenmatt, os suíços e a liberdade, que ele começava com toda uma parábola, assim, os suíços são um povo que ama a liberdade. Por isso os suíços temos o exército mais grande da Europa, porque querem defender a sua liberdade. Defender sua liberdade. Os suíços amam a liberdade para evitar a intromissão das outras potências na Suíça. Eles têm um serviço de inteligência completo.
Os suizos começavam assim, então... Não, e tem investimentos importantíssimos militares, inclusive foi a referendo recentemente a questão deles terem o programa Caça FX deles, assim, com um orçamento importante para um país desse tamanho no desenvolvimento de um jato um caça dessa geração. Mas vocês sabem o seguinte, aqui até como houve uma dinâmica muito diferente da epidemia do lado francófono, do lado germano, teutófono, não sei como se fala. Dos alemães. Você fala Suíça germanizados. Não. Você fala Suíça-Deutsch? Eu vou aprender isso aqui. Cara, as pessoas falam Hordeutsch, chegavam aqui, as pessoas não viravam a cara, e falavam, aprender uma língua que só se fala nesse lugar aqui, Deus me livre. Só se fala aí, exatamente. Mas aí o que acontece? Começou a ter o pessoal a ter uma visão culturalista, dizendo assim, não, porque os franceses, a parte francófona influenciada pela França, essa coisa da Fronde, então fazer uma sublevação e tal, e o alemão respeita a orientação, mas dessa vez tá um pouco diferente. Aqui em Berna, que fica bem no meio, já subiu um pouquinho, não tá tão grave quanto nos cantões francófonos, mas a dinâmica está um pouco diferente, tem que ver nessa questão aí, mas de qualquer forma, por enquanto eles juram de pé junto a comissão, o que seria o governo, que é o Conselho Federal, que não vai ter novo reconfinamento. Eu falei, bom, a França também, 2 meses atrás, também jurava de pé junto que não ia ter reconfinamento, então estamos nessa expectativa também. Todo mundo sabia na França que ia ter um reconfinamento, todo mundo sabia disso, eles tinham medo de anunciar, e aí começaram a anunciar por conta-gotas. Exatamente. E a terceira fase vai ser, eles falaram, vai continuar em dezembro. Exatamente. Que é muito provável. Por isso nós vamos ter a vacina russa agora em dezembro já. A Argentina comprou a vacina russa? A Argentina comprou a vacina russa, não é isso? Sim, vai chegar. Ontem foi ao ar na TV Pública Francesa um especial, daquele envoyé especial, de uma matéria de 2 horas, então um mini documentário sobre a guerra das vacinas. E nesse mini documentário, eles entrevistavam especialistas franceses que diziam que tem sérias desconfianças sobre a metodologia publicada de uma forma restrita daqui da vacina russa. E tinha grande destaque para o caso brasileiro, em que inclusive com entrevista do João Dória, falando da associação com os chineses, que em troca de um acesso privilegiado está conduzindo parte do estudo clínico na população de São Paulo, aquela coisa de duplo cego, você não sabe quem recebeu a vacina, quem recebeu o placebo e tal. Enfim, eu recomendo, mas com essa visão de que os franceses também têm um interesse até econômico, já que o Instituto Pasteur tem um projeto. Você tem testes em São Paulo, Rômulus? Eu acho que não saiu ainda, estão sendo conduzidos ainda. Pelo que eu vi, está sendo conduzido ainda, né? Conforme estão chegando, mas haveria esse trade-off aí do Dória, seria, de uma certa forma, a população como cobaia, em troca de um acesso privilegiado, prioritário, quando sair a vacina. Não cobaia, porque partes da população chinesa já foram testadas. Né? Sim, pagando, inclusive. Diz que é 50 euros a dose, tem que tomar 2 doses. Filas e filas do pessoal. O pessoal acredita que eles estão indo na fila. Mostraram isso. 50 euros? Infelizmente, eu devo... Não, a gente vai encerrar a transmissão agora com o doleiro. Então, eu queria perguntar se tem alguma questão final aí, Pepe Escobar, em que a gente deve prestar atenção na sinalização? Pois é, eu estava olhando os números agora. Você sabe que na Geórgia está 1.500 de diferença? Ou seja, ele tem uma chance, a única chance que ele tem no momento... Os votos militares. A Geórgia. Exatamente. Quem está com 40 mil? Nossa, Arizona ele se fudeu. Está com 43 mil, não tem como recuperar, impossível. Nevada, 20 mil, não tem como recuperar. E na Pensilvânia aumentou. Quando a gente começou, estava 5 mil e pouco, está 13 mil agora. A Pensilvânia vai chegar talvez a 30, 40 mil. Ou seja, ele perdeu esses 3 estados. Isso é um problema sério. Ele contestar esses 3, mais Michigan e Wisconsin, contestar 5 estados ao mesmo tempo, você precisa ter casos, garantidos em todos eles. Eu acho muito difícil. Repito, não vai dar porque o Partido Republicano não vai acompanhar. É a melhor explicação, Vior, sem dúvida. Ele não tem o backing total do partido, exatamente. É isso aí. Muito obrigado, Pepe Escobar. Tanto assim que o Larry Kudlow, o assessor financeiro dele, ele falou agora há pouco, acho que umas 2 horas atrás, ele disse, a gente vai reconhecer no final, são as regras da democracia americana. Então ele já está soltando de que inevitavelmente o Trump vai conceder. E o isolamento a gente não sabe ainda. Sim. O isolamento comunicacional, não tem como resistir quando ele vai perder a Fox News. A Fox News já está dando a linha, o Twitter dele é censurado, tudo que ele coloca. A Fox News já o isolou fora o Tucker Carlson.
exatamente. É o que dá a maior audiência. Na hora que o Tucker começar a falar em composição, acabou. E eu achei muito interessante, para concluir, que o New York Times, o perfil oficial do New York Times no Twitter, colocou que é o papel da imprensa determinar quem é o presidente eleito, historicamente. Isso foi descarado. Você viu que eles deletaram o próprio tweet? Deletaram? Eu não sabia, não. Eu postei isso. O meu post no Facebook foi que o New York Times deletou o tweet onde eles se dizem os árbitros para definir o resultado de uma eleição presidencial. Incrível. Isso é de uma arrogância provinciana fora do comum. É isso aí. É o melhor exemplo que Roberto Marinho e Héctor Magneto estão fazendo escola. É verdade. Ele quer dizer que botava e tirava o presidente a seu bel prazer. Isso é o desenvolvimento do Brasil e da Argentina. É isso aí, a gente exportando o nosso modelo. Pepe Escobar, muito obrigado por obrigado a vocês. Extra Mile aí, estamos todos destruídos essa semana. Eu também fiquei virando noite, acompanhando e tal. Colapso total. Obrigado, Vior. A gente volta então na semana que vem. Obrigado, Vior. Não sem antes exibir, para encerrar, vou colocar aí na tela o banner, enquanto eu fecho aqui a sala de conferência. A gente vai transmitir a partir desse momento a websérie O Doleiro. Estou